Boa noite, irmãos. Eh, Estamos aqui nesse culto da família, hoje é dia 12/4/2026, culto da família, e eu sou, para quem não me conhece, pastor Hélio Pilvezan Filho. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Nós temos o site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, o local para você chegar aqui nessa sala, tá? Fica à vontade. Não esquece de comentar e compartilhar e dar um joinha aí nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para outras pessoas. Quero fazer uma breve oração e aí a gente já vai dar continuidade com a Eliette. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta tarde, obrigado por este dia, Senhor. E esse momento em que nós podemos nos reunir aqui para glorificar o teu santo nome. Opera o teu bem sobre as nossas vidas, Pai. Opera o teu favor em nossas vidas, nas vidas das famílias aqui da igreja, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a Eliette, livre de todo o mal, que abençoe, Senhor, a boca da Eliette, que ela possa proferir a tua mensagem com autoridade, Senhor. Nós abençoamos a Eliette, a sua família, seu filho, sua nora, suas netas, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta casa. Livra a Eliette de todo o mal. E isso nós oramos no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. É com você, Eliette. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar sobre destituídos da glória de Deus. Então, eu estava vendo alguns estudos do pastor Olavo. Ele não fala exatamente nesse tema e nem no outro tema que eu vou falar. Mas eu achei interessante, quando a gente fala destituídos da glória de Deus, logicamente é a pessoa que está fora dos caminhos de Deus, né? Então, a pessoa que está fora dos caminhos de Deus, a gente já pensa, está em pecado, né? Então, se você olhar assim na internet, né, que agora na internet a gente acha tudo, então eu coloquei quais são os 7 pecados capitais, né? Então, é soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Então, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Num dos estudos do pastor Olavo, ele fala que a alma do homem é sujeita a alguns movimentos, né, e paixões, e eles concluem que existem 7 movimentos para a alma, que é mais ou menos igual aos pecados capitais, mas não são iguais. Um é o medo, que não tem nos 7 pecados capitais, e a gente tem medo mesmo, né? Que o contrário seria a coragem, a ousadia. O segundo é ódio, que também não tem nos 7 pecados capitais, cujo o oposto seria o amor. O terceiro é o orgulho, que também não tem nos 7 pecados, que ao contrário seria humildade. Talvez soberba, né? Poderia se contrapor assim, contrapor não, ombrear, né, com orgulho. O quarto é avareza, que o antônimo, logicamente, é caridade, né? E tem nos 7 pecados. O quinto é preguiça, que tem nos 7 pecados, que o oposto é diligência, disposição. O sexto é tristeza, que o contrário seria alegria, né? E o sétimo é ira, cujo oposto seria serenidade, misericórdia. Então, desses 7 movimentos é medo, ódio, orgulho, avareza, preguiça, tristeza e ira. Essas qualificações, irmãos, não são atributos divinos, são atributos humanos. Mas eles também fazem parte, de alguma maneira, dos atributos de Jeová. Por quê? Jeová às vezes tem ódio, Jeová às vezes tem orgulho, Jeová às vezes tem ira, né? Alguns deles assim dá para a gente pensar.
E o pastor Olavo também tem vários estudos que falam que Deus não tem ira em Deus Pai. A ira só tem em Jeová, né? Então, a ira é uma paixão, é um pensamento, é um movimento da alma que pertence ao homem, mas que também pertence a do Jeová e que não pertence ao Pai. Bom, então, quando a pessoa está irada, ela fica incitada contra alguém, né? Incitar, né, contra alguém é uma raiva, uma cólera, um ódio, um furor, né? Isso aí a gente pode resumir na ira. Então, quem que é o homem iracundo? É aquele que fica com raiva, com ódio, né? Irado com qualquer coisa que o contrarie, né? Então, Jeová, ele trazia esse sentimento de ira e de vingança, né, irmãos? Então, a gente sabe que também esse sentimento é humano, como eu falei. E o homem, quando ele foi feito no Éden, ele foi feito à imagem e semelhança de Jeová, e não à imagem e semelhança do Pai. Tanto assim, já falei isso, irmãos, mas a gente repete porque às vezes tem gente nova que vai ouvir a gravação. Tanto assim que o homem, para se voltar para Deus, ele tem que morrer, renegar sua natureza e nascer de novo, que é o batismo. Então, aquele homem feito no Éden é um homem perfeito. Não é um homem em imagem e semelhança do Pai, senão a terra seria o céu, né? E a terra parece mais que o inferno, e cada vez mais, né? Então, a gente vê, irmãos, que no Velho Testamento, Jeová cirou muitas vezes, eu não vou me deter, nem pegar os versículos que Jeová cira, porque é muita coisa, né? Mas Jeová cirou trazendo mortandade, pragas para o seu povo, né? Com um sentimento assim, meio quase humano, né? Um sentimento baixo para Deus, né? Normal para a gente, né, para o homem, mas para Deus é um sentimento meio humano, né? Então, o único versículo que eu vou chamar a atenção é aquele versículo que eu vou deixar só o endereço do versículo, que é Salmo 7:11, que fala que Deus se ira todos os dias. Tá? Como o pastor não vai poder passar os versículos, eu queria que quem estivesse acompanhando tivesse com uma Bíblia, apesar que eu não vou falar muitos versículos hoje, tá? Em Naum 1:2, fala assim, aí se você quiser acompanhar depois, irmãos, ou você vê o vídeo novamente, ou você anota o versículo. Naum 1:2 fala assim: o Senhor Jeová é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, Jeová tem ira, tem furor, e o Pai não tem nada disso, né? Então, o problema também é que Jeová via todo o povo, menos os judeus, né, como malditos, né, como inimigos, né? Então, a gente aprende que Deus é amor, certo? Mas Jeová é o Deus que se ira todos os dias. Então, quem está embaixo da ira de Jeová não está embaixo do sangue de Jesus, né? Porque quem está debaixo da ira de Jeová está destituído da glória de Deus. Ele não pode ficar se irando, querendo se vingar todo dia, né? Então, quem tem as características de Jeová não está debaixo das características do Pai, né? Então, se ele não está, ele está destituído da glória de Deus. Agora, o principal, irmãos, que eu vou ler hoje é Romanos 1, de 18 a 32. Tá? Esses versos são muito conhecidos, mas, se você quiser
procurar na sua Bíblia, que a gente vai se concentrar na pregação, no nosso estudo, aqui em Romanos 8:18, tá? Então, Romanos 18 fala assim, Romanos, o que é Romanos? Romanos é um povo que era regido pelos imperadores, né, Nero, Augusto, sei lá, aqueles imperadores lá romanos, e lá em Roma era um povo muito promíscuo. São atribuídos aos, principalmente imperadores, comportamentos sexuais adversos. Por exemplo, bissexualismo, homossexualismo, né? Eles achavam mais ou menos normal isso. E Paulo, quando foi para lá, ele viu que era uma cidade que tinha muita libertinagem. Tá? Então, olha, irmãos, a pregação, isso não é o centro, eu falar sobre isso na pregação, mas a gente tem que falar com certos cuidados, algumas palavras, como falou o pastor Hélio no começo, né? Então, Romanos 1:18 fala assim, eu vou falar basicamente o que está na Bíblia, tá, irmãos? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isso aqui, irmãos, depois eu vou explicar versículo por versículo. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa é a passagem que a gente vai se basear hoje, irmãos. Essa passagem ela é muito rica. Não é só sobre torpeza de homem, que tem intimidade com o homem, não é isso. É também isso, irmãos, mas a passagem, ela tem muita riqueza, e vocês vão entender o preâmbulo que eu fiz sobre ira, tá?
Primeira coisa que eu quero falar, irmãos, como eu já dei uma pincelada, o homem natural, feito por Jeová no Éden, certo? Nós somos todos descendentes de Adão, ele não é bom. Não é bom. A gente sabe que não é bom. Por causa daqueles 7 pecados capitais, aqueles outros movimentos da alma que eu falei, né? De soberba, gula, ira, tudo isso. Então, esse homem, pelo que a gente viu, ele absorveu algumas características de Jeová, né? Então, quais características de Jeová? Logicamente, eu não posso falar em gula ou medo para Jeová. Jeová é Deus. Só que é o Deus desse mundo, que é um Deus diferente do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse homem natural, feito por Jeová, ele tem algumas características de Jeová. Por exemplo, ele é ciumento, ele é iracundo, ele é soberbo, ele é audiento, talvez avarento, faz acepção de pessoas, que não está lá nos pecados capitais, mas isso aí é uma característica muito grande de Jeová, né? Então, ciumento, irado, soberbo, odiento, avarento, faz acepção de pessoas, né? E o conhecimento acadêmico, científico, histórico, moral, não melhora o homem em relação a essas características. Às vezes, esse conhecimento vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro, né? Ter um emprego melhor, ou ser um político e fazer tudo que os políticos fazem aqui, né? Para ficarem bem na vida, né? Então, esse homem, apesar do conhecimento humano que ele tem, né? De humanidades exatas e biológicas, ele continua cheio de defeitos. Ele continua avarento, soberbo, irado, iracundo, né? Então, irmãos, agora, isso aqui que eu falei foi só um preâmbulo, tá? Agora que eu vou começar a explicar o meu entendimento sobre essa palavra, né? Então, é o seguinte, quando em Romanos 1,18 fala assim, porque do céu se manifesta a ira do Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Aí você fica pensando, mas você acabou de falar que quem ira é Jeová, e que Deus, Pai, não se ira, porque Ele é amor. Como é que aqui está falando da ira de Deus? Irmãos, essa dúvida que a gente tem é uma dúvida totalmente cabível, e eu lamento que o pastor Olavo está morto, para eu não poder perguntar isso para ele, para ver o que ele ia falar. Tá? Mas eu vou falar o que eu, assim, entendi sobre isso, tá? Primeiro, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são bons, neles há somente amor, não tem ira, né? Então, que ira é essa que fala que Deus vai manifestar? E aqui a gente entende que Paulo está falando do Pai, né? A gente entende. Porque você fala, não, aí Paulo está falando de Jeová, aí é fácil de explicar. Né? Mas aí não se encaixa o resto dos versículos. Né? Então, a gente fica pensando assim, a ira de Jeová é uma ira constante, agressiva, ela é reativa, né? E ela sempre traz um grande mal para o povo, né? Com morte, com agressividade, né? Então, por exemplo, Jeová destruiu muita gente na época lá do Egito. Jeová se irava contra reis, contra nações, contra pessoas. Mas a gente vê aqui em Romanos 1:8, quando Deus fala que do céu se manifesta a ira de Deus, essa ira de Deus não é sobre pessoas, mas essa ira de Deus é sobre a injustiça. Então, talvez a palavra esteja mal empregada aqui, irmãos,
Porque do céu se manifesta, talvez, é a tristeza de Deus. Porque Deus, ele se entristece com essa impiedade e com essa injustiça. E a gente vai ver que desse, talvez, entristecimento, aversão que Deus teve, ele abandonou as pessoas. Porque as pessoas não querem saber de Deus. Né? Se as pessoas não querem saber de Deus, não tem sentido Deus cobrir essas pessoas de glória. Elas estão destituídas de glória. Né? Então, quando, por exemplo, Jesus expulsou aqueles cambiadores do templo, muita gente fala, Jesus estava irado naquela situação. Só que Jesus, irmãos, ele quis demonstrar de uma maneira positivamente enfática que aquelas pessoas estavam querendo vender animal para pagar pecado, terceirizando o sacrifício, e Jesus queria mostrar, não, o sacrifício vai ser eu vou ser o sacrifício. Não preciso fazer da casa de Deus, né, que até aquele momento Jeová era o Deus de Jesus, porque Jesus estava na carne, mas isso aí é um outro capítulo. Jesus rompeu com Jeová na cruz, irmãos. Quando Jesus falou, Eli sabactane, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus rompeu com Jeová. E no momento posterior, Jesus falou, Pai, aqui te entrego o meu espírito. Não tem sentido Jesus entregar o espírito a quem ele falou que tinha abandonado ele. Isso não tem sentido, irmãos. Por isso que a gente consegue diferenciar. Mas, naquele momento, Jesus falou, não faça da casa do meu pai casa de negócios. Né? Então, casa de vendas, né? que Jesus falou. Essa passagem, se alguém estiver anotando, está em João 2:13 até 16. Mas o que eu quero dizer? Que Jesus não estava irado. Ele agiu positivamente para interromper uma situação errada. Que se ele fosse com amor, falou, olha, por favor, dá para vocês tirarem essas gaiolas de pombo e de ovelha daqui? Ninguém ouviu. Ele teve que, entre aspas, fazer um barraco, entendeu? Então, irmãos, esta ira que fala em João 1,18, que é manifesta a ira de Deus, primeiro, essa ira de Deus não é sobre o homem, essa ira de Deus é sobre a impiedade, é sobre a injustiça. E a ira de Jeová, ela era dirigida ao homem, ao povo, à nação, né? E segunda coisa, eu acho que essa ira, que quer dizer, olha, se manifestou a tristeza de Deus sobre essa situação de injustiça, né, de torpeza. Então, a retribuição natural de Deus vai ser dar ao homem o que ele quer. Ele quer o pecado, ele tem o pecado. Irmãos, a gente tem o livre arbítrio para escolher. Todas as pessoas atualmente conhecem o nome de Jesus, conhecem o nome do Pai, conhece, já ouviu falar em Espírito Santo, já ouviu falar em Evangelho. Só que as pessoas, a maioria esmagadora do povo, não quer saber de Deus. Eles querem, no máximo, uma religião antropocentrista que fale dele, que fale da situação econômica dele, que fale do bem-estar dele. Ele não quer seguir a Deus, ele quer que Deus o siga e faça a sua vontade. Eu vi até falar de um grande ator de cinema americano, que ele falou que ele é ateu, ele não acredita em Deus, porque quando ele era pequeno, ele pediu um cavalo para Deus, e Deus não deu um cavalo para ele. Desde aquele momento, ele acha que Deus não existe, porque não ganhou o cavalo. Que postura é essa, irmãos? É uma postura antropocentrista. Ou Deus faz o que eu quero, ou eu não acredito em Deus, né? Só que Deus não é nosso servo, não é nosso empregado, não é nosso escravo,
né? Deus não age conforme a gente acha que ele deva agir. Ele age como ele quer agir, ele é soberano, né? Então, o homem natural que não quer saber de Deus, esse homem natural se afasta de Deus. Aí o que que Deus faz? Ele dá ao homem o que o homem quer. O homem não quer perversão, ele vai ter, né? Então, essa ira, eu acho que é mais um descontentamento do pai. Só que a ira, como eu disse, não cai sobre a pessoa, cai sobre a iniquidade, sobre a maldade, sobre o pecado, né? Então, irmãos, eu vou ler novamente, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, no meu entendimento, essa ira é uma tristeza de Deus, é uma decepção de Deus, e ela está caindo sobre a impiedade, tá? E aí, Deus acaba dando as costas para essas pessoas, porque elas escarnecem de Deus, escarnecem de Cristo. Irmãos, a maioria das pessoas, na televisão, nas novelas, nos filmes, principalmente esses políticos de ideologia de esquerda, eles escarnecem o tempo todo de cristão, do Evangelho, da Bíblia, né? Então, esse homem trocou a verdade de Deus pela injustiça, por mais bonzinho que ele queira ser, né? Mas pelo que a gente vê, não tem muitos bonzinhos nesse time, não. Bom, então, não estou querendo julgar, tá, irmão? Porque tem muita gente, irmãos, porque tem muita gente enganada também nessa. E não quero partidarizar, tá? Tá cheio de gente de direita que é mal, tá cheio de gente de esquerda que é bom, mas esses bons são os que são enganados, tá? Porque de esquerda tem os enganados e os mal intencionados, né? Quando a pessoa começa a estudar, analisar o que está acontecendo, jamais, irmãos, jamais um cristão pode ser de esquerda, desculpa a franqueza. O cristão que é de esquerda é aquele mal informado. Bom, fechando parênteses, vamos mudar agora, vamos para o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus se manifesta. Ninguém pode dizer que não conhece Deus, como eu falei, porque Deus se manifestou a todos, né? E dentro de nós, irmãos, existe uma centelha divina que sempre quer buscar alguma coisa superior. Só que tem gente que não sabe o que é esse superior e acaba buscando o lugar errado ou a coisa errada, né? Então, a gente vê o quantas vezes Deus se manifesta nas nossas vidas, o quanto muitas vezes Deus se manifesta na Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você pensa, nossa, que coisa linda, olha Deus se manifestando aqui, né? Então, a Bíblia fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque é para a gente saber que Deus existe. Por isso, a gente tem obrigação de buscar Deus, né? E o homem, aliado a isso, irmãos, o homem é responsável por suas ações, né? Só se é uma pessoa com debilidade mental, senão o homem é responsável, né? Todos já ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo, mas se negam a segui-lo, porque ele tem aquele espírito de rebeldia dentro dele. Ah, por que que eu vou seguir a Deus? Eu posso fazer as minhas próprias vontades, né? Então, eles rejeitam a Deus porque eles querem viver suas próprias vidas, suas próprias escolhas, seus próprios caminhos. E isso é igual, é como se fosse uma equação, é igual ser destituído da glória de Deus, né? Agora vamos pular, irmãos, para Romanos 1, 21. Fala assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. É aquele que não quer saber de Deus.
Ele está comendo lá um prato de comida bem gostoso, esquece de dar graças a Deus. Senhor, obrigada por esse alimento. Né? Acontecem as coisas na vida dele, ele fala, não, está acontecendo o que tinha que acontecer. A vida dele não está entregue a Deus. Então, a Bíblia chama isso, irmãos, de coração insensato e obscuro. Fala, esse coração insensato se obscureceu, ficou escuro, não tem luz dentro dele. Né? Então, o homem começa a seguir seus próprios discursos, né? Aquele auto-engano, e aí ele começa a criar conexões filosóficas, morais, próprias. E muitas dessas conexões vai corrompendo o seu próprio coração. Né? Ele pode até se arvorar uma pessoa muito boa, muito altruísta, mas ele não está debaixo da vontade de Deus, ele está debaixo da vontade dele próprio. Né? Então, irmãos, grandes sábios, grandes políticos, grandes filósofos, grandes estadistas, sempre se acham certos. Eles não querem seguir o caminho de Deus, eles querem seguir seus próprios caminhos, porque eles têm convicção que eles que têm que influenciar os outros com o seu antropocentrismo, né? Com aquela noção de que o homem é o centro do universo e não Deus. Então, irmãos, essas pessoas dificilmente têm humildade para reconhecer que eles estão errados, né? Por isso que às vezes a gente não tem muita fé para ficar orando, eu vou orar para o Lula se converter. Irmão, vocês me desculpem, mas é difícil, né? Então, mesmo o homem mais importante da sociedade, ou o mais humilde também, né? Que aquele que está andando, perambulando pela rua atrás de uma pedra de crack, ele também não quer mudar a vida dele, ele quer continuar naquela desgraça. Né? Então, não é questão de ser o top dos tops, né? E nem questão de ser o mais miserável. Quando o homem não quer seguir a Jesus, eles acham que eles estão certos, eles estão convictos que a vida deles tem que ser assim. Né? Eles não querem saber de Deus. E um ou outro, irmãos, um ou outro, minoria. Então, eles preferem sua própria glória, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, seus próprios caminhos, do que estar debaixo da vontade de Deus, né? Então, eles estão destituídos da glória de Deus, deram as costas para Deus, né? E o pior, irmãos, que eles se acham espertos, né? Mesmo eles sendo rebeldes, independentes, não aceitam a ordem, são desrespeitosos com ordens superiores. E isso, irmãos, quando se ensina crianças e adolescentes a serem desrespeitosos com os superiores, está ensinando a ser desrespeitoso com Deus, não aceitar os ditames divinos, né? Então, vamos continuar em Romanos, espero que tenha alguém seguindo. Romanos 1, 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, em semelhança de aves, em semelhança de répteis, em semelhança de quadrúpedes. Irmãos, achei muito interessante esse verso 23, porque aqui está dizendo que a glória de Deus, quando as pessoas estão destituídas do caminho de Deus, a glória de Deus às vezes é transformada em glória de quadrúpedes. Quadrúpedes, aquele animal de 4 patas, né? Então, o maior exemplo que temos, eu não sei se o pastor Hélio conseguiria, pelo Google, pegar uma imagem do Baphomet. É um quadrúpede, é a imagem... Vou pegar.
é a imagem de um bode, também chamado de bode de Mênfis, né? Mênfis não, bode de Mendes, tá? Essa figura chamada Baphomet, ela foi criada em 1854 por um francês chamado Eliphas Lévy, quando ele publicou seu livro de Dogma Ritual da Alta Magia. Então, é totalmente voltado para o satanismo, para o ocultismo, para cultos anticristãos. Só que, irmãos, ela é conhecida desde o Egito Antigo. Também ela foi falada entre os cavaleiros templários que viveram na Idade Média. A Idade Média é entre 1100 e 1300 depois de Cristo, né? Então, o pastor achou. Eu vou falar, pode deixar um pouco aí, pastor, até a gente falar das roupas da Lacoste. Então, irmãos, qual o significado dessa... Por que eu quero me deter 2 minutinhos aqui? Porque essa imagem, ela é muito usada em muitos cultos, de maçonaria, tem até em alguns templos católicos essa imagem, irmãos. Então, é a interação entre homem e mulher, ele funde na imagem a interação entre homem e mulher, porque ele tem seios e tem órgãos genitais masculinos. É um ser espiritual, mas também é um ser material. Né? Por que espiritual? Ele tem asas, tá vendo? As asas. E também ele é material, porque ele tem patas de bode. Né? E uma mão dele está para cima, a outra mão para baixo, aí fala, olha, como em cima é embaixo também, é tudo mais ou menos igual. Então, ele não dá a soberania de Deus como uma coisa separada, é como aquele símbolo yin e yang, que qualquer traço que você fizer sobre aquele círculo, sempre vai sair um pouquinho de preto, um pouquinho de branco. Né? Então, quer dizer que é tudo meio misturado, não existe nada muito puro, absoluto, e para nós existe Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, é puro, é sem pecado, é soberano. Ele tem também, irmãos, então ele funde o divino e o humano, certo? Ele tem uma tocha acesa na cabeça. Essa tocha acesa significa iluminação espiritual, gnose, conhecimento. Então, os seres espirituais têm uma iluminação espiritual. Daí, vamos buscar seres espirituais esquisitos, tipo anjos e demônios, porque eles têm iluminação e conhecimento espiritual. Ele tem chifres, como o de bode, tá vendo? O chifre bem grande que ele tem. O significado do chifre, irmãos, é o significado de poder. Tá? Poder, inclusive a coroa que os reis usam imita um pouco o chifre, né? Significado de poder, de força. Só que no Baphomet também tem o significado de força individual. Eu tenho a força, e não Deus. De rebeldia, de recusa a obedecer forças superiores. Tudo isso está nessa figura, irmãos. Ele defende a autossuficiência humana, não admite tutela. E nós queremos ser tutelados por Deus, né? Essa imagem de Baphomet, irmãos, ela tem fértil terreno nas artes, na literatura, no cinema, nos jogos de computador, que as pessoas gostam muito, nas religiões, eu falei da maçonaria, na música, nos shows, esses shows aí de Madonna, de Anitta, é repleto dessa simbologia, né? Que também se reflete em símbolos de empresas, arquitetura, roupas, adornos. Irmãos, isso é muito frequente, inclusive essa imagem que o pastor pegou, não tem, mas muitas dessas imagens, na cabeça dele, eu não sei se essa aparece, tem uma estrela, um pentagrama, uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo. Né? Então, toda vez que você vê uma estrela de 5 pontas de cabeça para baixo, ela também, que a parte
uma parte pontuda para baixo, e 2 é a orelha e 2 é o chifre, né? Ela também remete ao Bafomete, né? É uma figura muito importante, tanto assim que vocês veem muito bode, né? Por exemplo, a camisa atual da seleção brasileira, ela tem a figura de um bode, assim, em baixo relevo, mas forma direitinho a figura de um bode, que está assim, a camisa é azul e está num azul, assim, numa outra tonalidade. É difícil de ver, mas se prestar atenção, você vê. Roupas da Lacoste, irmãos. Antigamente era um jacarezinho, não sei se vocês lembram aquelas camisas polo, né, da Lacoste, era um jacarezinho. Agora mudou o símbolo, é um bode, né? Então, essa figura está super presente em cultos de alta magia, todo culto não cristão aparece, né, as estrelinhas, né, do Baphomet. Então, o pastor colocou até outra imagem que está muito pequenininha, eu não consigo ver, mas talvez seja a camisa da Lacoste. Eu pus Lacoste e bode, aparece no Google, bem assim de perto, colocar Lacoste e bode. Bom, irmãos, isso aí é o Bafomete, tá? Então, vocês já sabem que quando aparecer estrelinha de 5 pontas, ou esse bode de Mendes, que chama Bafomete, ele significa rebeldia, e é exatamente isso o que as pessoas que se voltam para o antropocentrismo, Deus não manda na minha vida, sou eu que mando, é a figura de Bafomete regendo a vida dela. Né? Por quê? Porque elas saíram da vontade de Deus, elas estão destituídos da glória de Deus. Agora a gente vai para o verso 25, irmãos, de Romanos 1, Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É o que acabamos de falar, né? Honram mais o homem, honram mais a criatura, honram mais seres quadrúpedes do que o Criador. Então, o homem é autorreferenciado, aquele antropocentrismo, né? Ou é aquela religião que ele cria a religião conforme o seu gosto, conforme o seu quadradinho, né? Por quê? Porque ele não quer obedecer o que está na Bíblia. Ele quer fazer uma religião particular dele, né, para ele ter benefícios, né? Então, irmãos, quando o homem é autorreverenciado, né, cria uma religião ao seu gosto, não quer obedecer a Deus, ele quer seguir os seus desejos, né? Então, toda essa loucura, irmão, só afasta o homem de Deus. Não adianta ele querer fazer uma religião que se adapte a ele. A religião, irmãos, não se adapta ao homem. O homem que tem que se adaptar à religião. Vocês entendem a diferença? Tá? Então, por causa dessa loucura toda, Deus entregou o homem à sua. Esses homens que deram as costas para Deus, Deus entregou as suas concupiscências, é isso que eles querem. Então, no verso 24, fala assim: por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. 26, agora pula para o 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui está falando do lesbianismo. Verso 28, pulamos de novo. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, não estou nem aí com Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E essas coisas que não convêm, irmão, são muitas coisas que a gente vai ver agora que não é só homossexualismo, tá? Então, essa foi a ira do Pai, que agiu sobre a torpeza, sobre o pecado, sobre a injustiça, foi entregar eles para o que eles queriam,
né? Porque quem sabe aí eles vão até o fundo do poço e pensam, eu preciso de Deus. Porque se Deus livrá-los de tudo, deixá-los numa situação cômoda, eles nunca vão buscar a Deus, irmãos. Então, a ira do pai foi os entregar, certo? O homem cheio de rebeldia, cheio de conhecimento próprio, cheio de vontades próprias, foi entregue às suas paixões, aos seus sentimentos, né? Então, Deus, irmãos, ele instituiu na Bíblia a ideia de família, né? E a família começa com o casal heterossexual, né? E a gente vê que a turminha gay, eles são muito ativos do ponto de vista legal, legislativo, judiciário, e eles conseguem muitas mudanças de lei, né? Eles também estão muito embasados na área da educação básica, universidades. Então, apesar de não ser a maioria da população, mas eles conseguem as mudanças de lei, né? Então, muitas vezes a gente não pode nem pensar em algumas coisas, quanto mais falar, né? Então, agora vamos passar para o 27, Romanos 1, 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmãos, como eu falei, Paulo viveu numa Roma corrompida e ele via muito desses tipos de relacionamentos, né? Só que eu quero falar uma coisa para os irmãos. A igreja cristã, ela é um hospital espiritual. A igreja cristã não exclui gays, não odeia gays, os vê como pessoas dignas, merecedoras de salvação, merecedoras de participação do Evangelho de Cristo, porque Cristo morreu por elas também. Portanto, irmãos, o cristianismo não prega exclusão ou agressão ou ódio a gays. Muito pelo contrário, Jesus os amou, Jesus morreu por eles também. Então, o que a Bíblia faz é apontar o pecado, como ela aponta outros pecados também, tá? Porque isso não se adequa aos ditames do Evangelho de Cristo, né? Então, vamos pular para Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, irmãos, isso aqui não está falando mais de homossexual, está falando de pessoas que não querem Deus, que se voltaram contra Deus, que não estão destituídos da glória de Deus. O 29, o 30 e o 31, irmãos, vocês vão ver muitas pessoas que a gente conhece, que têm pecados, que também é o mesmo raciocínio, tem que buscar Deus. Uma pessoa que é invejoso, que é contencioso, que é murmurador, que é detrator, que é aborrecedor, que é injuriador, que é soberbo, que é presunçoso, ele tem que buscar Deus tanto quanto um gay. Ele não é melhor que um gay. Então, vamos lá, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, olha, irmãos, murmuradores, detratores, tratar os outros mal, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, né? Aquele que está com o narizinho em pé o tempo todo, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Irmãos, como a gente vê isso no meio evangélico? Adolescentes, adultos, sem nenhum afeto a pai e mãe,
desobedientes a pai e mãe. Essas pessoas têm que se consertar com Deus, irmãos. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, não, olha, é gay, é pecador, não sei o quê. Tá. Não, irmãos, não está excluído. Esse também, desobediente a pais e mães, está na mesma linha. Nécios, infiéis nos contratos. Olha, infiéis nos contratos, irmãos, a gente tem que ter. Esse foi o ladrão da cruz, que teve que ir lá na cruz morrer. Porque ele teve algum problema com a justiça. Sem afeição natural, irreconciliáveis, quer dizer, aquele que não perdoa ninguém, sem misericórdia. Então, o que parece? Parece que Paulo está fazendo uma radiografia da sociedade atual, né? Que fechou os olhos, fechou o coração para Jesus Cristo e são contra Deus. Já estamos terminando, irmãos, 2 minutinhos. Mas Jesus dá uma saída para esta pessoa, né? Em Romanos 3:23, irmãos, fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Então, o que leva à destituição da glória de Deus é o pecado. Só que Jesus veio nos justificar, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa esperança é Cristo, porque senão a gente ia ser todas essas coisas aí. Se Jesus não nos perdoasse, se Jesus não nos transformasse, se Jesus não nos modificasse, ou se a gente não abrir o nosso ser para Jesus, Jesus, eu quero ser conforme a tua vontade, e não conforme a minha vontade. E muitas vezes, para eu ser conforme a tua vontade, eu tenho que estar num lugar meio incômodo. Porque comodidade, irmãos, muitas vezes não traz transformação, né? Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes conhecidos. Então, irmãos, através de Jesus nós temos a remissão dos pecados. Quando fala assim, éramos por natureza filhos da ira, esse filhos da ira é filhos de Jeová, né, destituídos da glória, mas em em Efésios 2, irmãos, que eu acho que isso foi, não sei se foi isso que o pastor leu, a gente vai ler de novo rapidamente, Efésios 2:1, não, o pastor leu Efésios 5, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque ofensa e pecado nos mata a nossa alma, o nosso espírito. Mas Jesus nos vivifica, mesmo a gente estando morto, verso Efésios 2:2, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os bafometes, né, príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, né, bafomete que ensinou a ser autossuficiente, né, desobediente, afrontoso, né. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, filhos de Jeová, como os outros também. Efésios 2:4, só continuando, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, como a gente viu que são muitas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, irmãos, nós somos benditos diante do Pai, porque Jesus Cristo teve uma grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, por causa da ressurreição de Jesus. E 1 Pedro 1:4, o último versículo que eu queria partilhar com os irmãos, 1 Pedro 1:4 fala, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. É isso, irmãos, que nós temos que ter.
uma herança incorruptível e incontaminável. Eu vou fazer só uma pequena oração para a gente terminar aqui a palavra, irmãos. Senhor Deus, Pai, nós não queremos, Senhor, ser destituídos da sua glória, queremos estar na sua glória, no centro da tua vontade, Senhor. Mesmo que para isso, Senhor, nos custe modificação, nos custe transformação, Senhor. Nos transforma do jeito que tu queres, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, de todas as pessoas, Pai. Da tua igreja, dos que estão na tua igreja ainda buscando o caminho, Pai. Mas, de alguma maneira, Senhor, transforma os corações para que eles tenham fome e sede da tua justiça, Pai. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Faça conforme a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.